Meu nome é Dona Zenaide. Tenho 78 anos. E o que vou te contar é sobre o dia em que meu filho esqueceu de encerrar uma ligação. Parece pouca coisa, né? Mas foi nesse silêncio que eu descobri tudo que ele realmente pensava de mim. E o pior de tudo é que ele nunca imaginou que eu estava ouvindo. Mas eu ouvi. E o que eu fiz depois disso mudou tudo. Se essa história te tocar de alguma forma, se ela te lembrar da sua mãe, da sua avó ou até de você mesma, antes de começar essa história, deixa eu te pedir uma coisa bem do coração. Deixa o seu like agora mesmo, porque isso mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de história. E aí, a plataforma começa a te recomendar mais vídeos como esse. Vídeos que tocam a alma, como só uma vovó sabe contar. Se inscreve no canal também. É rapidinho e você não perde nenhuma história nova que eu postar. Eu estou preparando muitos relatos emocionantes, reais e fortes. Daqueles que fazem a gente pensar na vida de outro jeito. E se essa história mexer com você, comenta aqui embaixo. Me diz o que você sentiu, o que faria no meu lugar. Porque seu comentário não é só uma opinião. Ele ajuda esse canal a crescer. Ajuda a minha voz a chegar em mais pessoas. E num mundo onde tanta gente fala, às vezes tudo que uma vovó precisa é ser ouvida. Meu nome é Zenaide. Tenho 78 anos e moro sozinha desde que o Joaquim, meu marido, partiu faz quase 8 anos. Meu mundo ficou mais silencioso desde então. Eu me acostumei a ouvir os passarinhos de manhã e o barulho da chaleira no fogão como se fossem velhos amigos tentando me fazer companhia. Nunca fui de reclamar da solidão porque entendo que cada filho cria asas e voa. Mas tem dia que o silêncio pesa, principalmente quando o telefone toca e a voz do outro lado é de um dos meus filhos. Parece que o mundo todo volta a ter cor só por alguns minutos. Naquela terça-feira, o telefone tocou às 19h02. Era o Gustavo, meu filho do meio. Fazia dias que ele não me ligava e eu já estava com o coração apertado. Ele atendeu apressado, como sempre, mas parecia de bom humor. Falamos sobre o tempo, sobre uma receita de pão de queijo que ele pediu e sobre a dorzinha chata que tenho na perna desde o último inverno. A conversa foi curta, como sempre, uns 5, 6 minutos no máximo. Ele disse: "Mãe, preciso ir, depois a gente se fala, tá?" E eu respondi aquele "tá bom, meu filho", com a voz embargada que toda mãe tem quando sente que o filho só tá ligando por obrigação. Só que dessa vez ele não desligou, não apertou o botão de encerrar a chamada. No começo eu não percebi. Continuei segurando o telefone, esperando aquele bip que nunca veio. E então, em vez do silêncio, eu ouvi. Primeiro risos, vozes, música baixa ao fundo, uma mulher dizendo: "Ela caiu direitinho, de novo!" E ele rindo de um jeito que eu não ouvia fazia tempo. Outro homem respondeu: "Cara, você ainda perde tempo ligando para a velha? Achei que você já tinha deixado de fazer isso." Meu coração gelou. Senti um aperto tão grande no peito que precisei me sentar. A risada do Gustavo veio em seguida, cortante. "Ah, mano, é que se eu não ligo, ela começa a mandar mensagem achando que tô morto. Melhor ligar rapidinho e fingir que tá tudo bem. Falo qualquer coisa, ela nem percebe. Tá surda, tadinha." E aí, silêncio, mas não dentro de mim. Foi como se uma faca entrasse devagar, sem pressa, bem no meio do peito. Aquela chamada que não terminou me mostrou uma parte do meu filho que eu nunca tinha visto. Ou talvez que eu sempre soube que existia, mas fingia que não via. Fiquei ali, com o telefone colado no ouvido,
ouvindo risos e vozes que dançavam em volta da minha dor. E eu não consegui desligar, nem chorar. Só fiquei ali, muda, segurando um pedaço de verdade que eu nunca tinha pedido. Porque naquele dia eu descobri que o mais doloroso não é a solidão. É perceber que mesmo quando o telefone toca, a gente continua sozinha. Eu fiquei ali parada, com o telefone colado no ouvido até a ligação cair sozinha. Minutos, talvez meia hora. O tempo não existe quando o mundo da gente desaba. Quando enfim tirei o aparelho do rosto, minhas mãos estavam geladas, os olhos secos, como se meu corpo tivesse esquecido como chorar. Não consegui jantar. A comida ainda estava no fogão, mas eu olhava para a panela como se ela fosse um enfeite. Fui para a cama cedo, mas não dormi. Passei a noite revivendo cada palavra dita por aquele homem que eu pus no mundo. A voz dele rindo, como se eu fosse uma piada. Me lembrei das noites que passei em claro, cuidando da febre dele, das vezes que deixei de comer para garantir o lanche da escola, das cartas que eu escrevi quando ele foi para a faculdade, achando que estava voando alto com as asas que eu mesma costurei com a minha carne. No outro dia, tomei meu café em silêncio. Uma fatia de pão amanhecido, o mesmo de sempre. Mas havia algo diferente em mim, algo que despertou depois de muitos anos. Uma parte minha que eu havia enterrado junto com a juventude, aquela que aprendeu a sobreviver sem plateia. E decidi que pela primeira vez em muito tempo eu ia ouvir essa voz interna. Não respondi a nenhuma das mensagens que ele mandou no dia seguinte, perguntando se estava tudo bem. Não atendi às ligações. Passei os dias em silêncio, como uma estátua que finalmente se cansou de parecer viva. E então, no sábado, peguei meu caderno preto. Aquele antigo que o Joaquim me deu quando a gente ainda morava na roça. Nele estavam todas as minhas anotações. Contas, receitas e nomes. Sim, nomes. Porque o que o Gustavo esqueceu e o que nenhum dos meus filhos nunca soube é que a mãe surda, esquecida e frágil também sabia escutar com os olhos. Por anos eu anotei tudo. Os favores que fiz sem retorno, os empréstimos que nunca voltaram, as datas dos aniversários que eles esqueceram, as promessas que nunca cumpriram, e ali, entre páginas amareladas e letras tortas, havia um nome que me chamou a atenção de novo. Doutor Henrique Moura, advogado de confiança do Joaquim. Foi com ele que, muitos anos atrás, nós deixamos registrada uma carta. Uma carta que só deveria ser lida caso algum dos nossos filhos ousasse me fazer sentir exatamente como eu me sentia agora. Traída, ridicularizada, sozinha. Peguei o telefone e liguei. A secretária atendeu com a mesma formalidade de sempre, mas quando disse meu nome, ela mudou o tom. Claro, dona Zenaide, o doutor Henrique sempre disse que se a senhora ligasse, era para marcar com urgência. Ele vai até aí. E veio. Chegou no domingo de manhã com uma pasta preta na mão e um rosto que misturava respeito e surpresa. Sentamos na cozinha. Eu servi café, mas não toquei na xícara. Ele também não. Fomos direto ao ponto. Está pronta, dona Zenaide? Ele perguntou. Eu respirei fundo. Estou. Pode abrir tudo. Porque naquela semana, a ligação que meu filho esqueceu de encerrar me lembrou que eu precisava começar a encerrar outras coisas também. Inclusive, a herança. Henrique abriu a pasta com todo cuidado. Era como se ele soubesse que aquele momento não era só sobre papelada. Era sobre memória, sobre verdade, sobre tudo que uma mãe aguenta calada
até o dia em que resolve falar. Ele tirou de lá um envelope pardo, com o meu nome escrito à mão. A letra era do Joaquim, torta, trêmula, mas cheia de firmeza. Eu senti o cheiro dele quando toquei o papel. E então, Henrique começou a ler. Se algum dos nossos filhos ou filhas faltar com respeito à sua mãe, que isso fique registrado. Todo e qualquer bem deixado por nós, seja casa, terreno ou dinheiro, só será entregue com base no afeto. Amor não é dívida, mas também não é dever. Quem trata a própria mãe como peso, não merece carregar a herança do seu suor. Fiquei em silêncio. Cada palavra parecia escrita com sangue, o sangue do meu marido, que viu que eu me recusava a enxergar, que sabia, lá no fundo, que alguns dos nossos filhos nunca entenderiam o valor de uma mãe. Henrique então puxou outra folha, uma minuta de testamento, simples, sem vaidade, e disse: "A senhora quer que a gente ative esse documento e atualize com o que tem hoje? Podemos refazer tudo. Tem muitos bens no nome da senhora e alguns rendimentos que ninguém imagina." Eu balancei a cabeça lentamente. "Quero sim, mas com uma condição." Ele me olhou atento. "Quero que metade do que é meu vá para a caridade, para aquelas casas que acolhem idosos como eu. Os outros 50% só vão para quem me amar em silêncio, sem saber que existe recompensa." Henrique sorriu, mas não era um sorriso de quem achou graça. Era de quem entendeu o recado. Naquele mesmo dia, começamos a organizar tudo. Sem alarde, sem mensagens no grupo da família, sem avisos. Como quem planta uma muda no fundo do quintal e espera o tempo fazer sua parte. Passei a semana toda quieta, costurando meus panos de prato, regando as plantas da janela, escrevendo cartas que talvez eu nunca envie. E então, como era de se esperar, o Gustavo apareceu. Chegou na sexta-feira à tarde, com aquele jeito de bom moço que só engana quem nunca criou filho. "Oi, mãe. Tô passando aqui para ver como a senhora tá. A gente se falou e depois você sumiu. Fiquei preocupado." Eu o abracei. Mas foi um abraço diferente. Não aquele de mãe boba, que esquece tudo só de sentir o cheiro do filho. Foi um abraço de despedida, mesmo que ele não percebesse. Ele sentou na cozinha, comeu 2 pedaços do bolo que fiz e comentou que estava sem tempo. "A vida tá corrida, mãe, mas tô pensando em trazer os meninos para te ver. Eles estão com saudade." Eu sorri. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. "Seria bom, mas traz por amor, não por culpa, tá?" Ele parou de mastigar. Me olhou confuso, mas antes que dissesse qualquer coisa, o telefone tocou. Era a Lara, minha neta mais velha, aquela que nunca esquece meu aniversário. Atendi com voz doce. Falei com ela como se ninguém mais estivesse na sala. E quando desliguei, Gustavo estava em pé, nervoso, como se tivesse entendido algo. "A senhora tá diferente, mãe?" Eu apenas respondi: "Não, meu filho. Eu só parei de fingir que não ouço." E ele foi embora, sem saber que naquela visita ele não veio ganhar afeto, veio perder direitos. Gustavo nunca foi de olhar nos olhos. Desde pequeno, ele desviava o olhar quando fazia alguma coisa errada. Mas era bom de palavra, de conversa bonita, daquelas que enganam até coração de mãe. Sempre soube dizer "eu te amo" como quem diz "bom dia", com facilidade, mas sem peso. Era meu filho do meio, o que mais deu trabalho, mas também o que mais arrancava sorrisos quando queria. Cresceu com pressa, sempre com aquele ar de "tenho coisas mais importantes para fazer." E mesmo depois de adulto, vinha aqui como se estivesse pagando uma dívida. Trazia um bolo da padaria, uma flor já murcha e saía logo dizendo que o tempo era curto. Só que naquela sexta-feira, quando ele entrou na minha cozinha, alguma coisa nele hesitou. Talvez tenha sido o meu silêncio,
ou a maneira como eu o olhei, firme, sem a doçura que costumava enfeitar meus olhos toda vez que ele aparecia. Sentei de frente para ele, mas não perguntei como estavam as crianças, não perguntei do trabalho, não disse que ele estava magro ou bonito. Fui direta. Você quer café ou chá? Ele riu, meio desconcertado. Ué, café, a senhora sempre sabe. Hoje eu prefiro que você escolha. Ele me olhou confuso. Ué, mãe, tá brava comigo? Por quê? Eu deveria estar? Silêncio. Ele baixou os olhos, passou a mão no cabelo, e aí foi que eu vi. Ele percebeu. Não foi uma cena dramática, não teve grito nem choro, mas o jeito como ele se mexeu na cadeira, como ajeitou a camisa, denunciava o desconforto. Era como se ele sentisse que pela primeira vez eu não estava ali para ser só mãe, estava ali como mulher, como ser humano, como alguém que viu demais e cansou de fingir que não vê. Ele tentou puxar conversa falando das crianças. Disse que a Isabela, minha neta, tinha feito uma apresentação na escola. Eu ouvi, mas não sorri. Apenas disse, ela me mandou um vídeo, muito linda, por sinal. Ele ficou em silêncio. Depois tentou um outro assunto. Eu falei com a Renata, mãe. Ela quer que a senhora vá passar uns dias lá em casa para sair um pouco. Respirei fundo. Renata me acha um estorvo. Ela nunca quis minha presença. Ele gaguejou. Não é isso. Imagina. Ela acha que a senhora precisa de companhia. Companhia não se impõe, se oferece com carinho. E você nunca me ofereceu isso. Foi aí que ele largou a xícara. Nem bebeu café. Tá tudo bem com a senhora, mãe? Tá falando diferente. Olhei para ele com ternura. Não raiva, porque raiva eu nunca consegui sentir por nenhum dos meus filhos. Mas tinha sim uma firmeza na minha voz que ele não conhecia. Tô sim, Gustavo. Tô só começando a me escutar. Ele levantou, desconcertado. Tentou me abraçar antes de ir, mas eu apenas segurei a mão dele por um segundo. Você ainda tem chance de me amar de verdade, mas não vai ser com visitas rápidas nem com palavras decoradas. Vai ser quando você parar de me ver como peso e começar a me ver como raiz. Enquanto isso, o que você tem comigo é só silêncio. Ele foi embora apressado, não olhou para trás, e quando a porta se fechou, eu voltei para o meu caderno preto e escrevi. Hoje ele sentiu. Não entendeu ainda, mas sentiu. E é assim que começa o fim de uma ilusão. No domingo à tarde, Gustavo estava no carro, voltando da visita à mãe. O rádio tocava baixo, a esposa dele, a Renata, mexia no celular no banco do passageiro e os filhos brigavam no banco de trás por causa de um jogo no tablet. Mas a cabeça dele estava longe, muito longe. Tinha algo estranho no jeito da dona Zenaide, algo que ele não soube nomear, mas sentiu. Uma ausência no olhar, um peso na voz, como se de repente ela tivesse acordado de um sono longo e olhado para ele com olhos que viam demais. À noite, já em casa, ligou para a irmã mais velha, a Márcia. Ela morava em outra cidade e falava com a mãe com frequência, mesmo que por mensagem. Fala, Gu, tá tudo bem? Mais ou menos, ele respondeu se jogando no sofá. Fui ver a mãe ontem. Você falou com ela essa semana? Falei sim, quarta. Por quê? Você achou ela estranha? Diferente? A Márcia demorou para responder. Ela tá mais calada, menos doce, mas achei que fosse cansaço. Por quê? Ele ficou quieto. Passou a mão no rosto. Suspirou. Ela me olhou como se soubesse de alguma coisa. Tipo o quê? Ele hesitou. Sei lá, como se ela tivesse ouvido ou visto algo. Silêncio do outro lado. Então Márcia riu, meio sem jeito. Nossa, Gustavo, parece até que você aprontou, fez alguma besteira e tá com medo de ter sido pego. Ele não respondeu.
Ficou olhando fixo para a televisão desligada. E então, como uma lâmpada acendesse no fundo da mente, ele se lembrou. A ligação, a conversa de terça-noite. Ele havia falado com a mãe, sim, coisa rápida. Estava num barzinho com uns amigos do trabalho, fez aquela ligação para manter a cota da semana, como costumava brincar, e depois, ele tinha encerrado a chamada. A memória dele não era clara. Lembrava de ter guardado o celular no bolso logo depois, sem nem olhar a tela. Lembrava das risadas, da Fernanda, a amiga do trabalho, fazendo piada, dizendo que ele era bonzinho demais. Lembrava do Davi, o colega de mesa, perguntando se ele ainda ligava para a velha toda semana, e ele riu. Disse alguma coisa, algo que agora voltava como um tiro. Ah, se eu não ligar, ela acha que eu morri. Melhor fingir que tá tudo bem. Ela nem percebe mais. Tá surda, tadinha. A frase voltou cravada, exata. O estômago dele embrulhou. Alô? Gustavo? Era a Márcia, ainda na linha. Ele fechou os olhos com força, como se isso pudesse apagar o que lembrava. Desculpa, tô aqui. Você tá pálido, por acaso? Nada. Besteira. Só tô cansado. Mas ele sabia. Naquele instante, ele sabia. A mãe tinha ouvido tudo e não falou nada. Não mandou mensagem, não fez drama, só mudou. Cortou o fio invisível que ainda segurava os dois. Ele desligou o telefone, levantou do sofá e foi até a varanda. O céu estava limpo, mas a mente dele não. Porque pela primeira vez, Gustavo sentiu o peso do que é ser visto sem máscara, do que é perder o respeito de uma mãe sem que ela precise gritar. Porque ela não precisou dizer nada, só parou de sorrir. E isso, para ele, doeu mais do que qualquer castigo. 2 dias depois daquela visita estranha, o telefone tocou de novo. Era ele, Gustavo. O nome apareceu na tela e meu peito não doeu como antes. Só ficou calmo, como se meu corpo já soubesse que aquilo não era mais sobre carinho, era sobre verdade. Eu podia ter deixado tocar até cair. Podia ignorar como ele fez comigo tantas vezes, mas não, atendi. Porque às vezes a gente precisa escutar até o fim para saber onde termina o amor e começa o alívio. Alô? Oi, mãe. A voz dele estava diferente, mais baixa, sem aquele tom automático de quem fala enquanto faz outra coisa. Era uma voz que parecia procurar onde pisar. A senhora tá bem? Tô. Respondi seco, mas sem grosseria, só devolvendo na mesma medida que recebi por anos. Do outro lado, silêncio. Dava para sentir que ele queria dizer algo, mas não sabia por onde começar. Então, deixei ele se perder um pouco. Era justo. Mãe, eu fiquei pensando na nossa conversa, quer dizer, no nosso encontro aí. A senhora parecia, sei lá, diferente comigo. Eu não disse nada, só respirei fundo, esperando. Ele continuou. E depois que falei com a Márcia, eu lembrei de uma coisa, da ligação de terça. Eu não tenho certeza se desliguei. Aí estava, a verdade querendo sair. Foi tudo que eu respondi. Uma palavra curta, que dizia: sim, eu ouvi, sim, eu sei, sim, você fez. Do outro lado, ele perdeu o ar. A senhora ouviu? Ouvi. Longo silêncio. Ele não sabia o que fazer com isso. Mãe, eu não queria dizer aquilo daquele jeito. Eu estava com o pessoal do trabalho. Era brincadeira, era... Não precisa se explicar, Gustavo. Ele tentou de novo. Mas foi feio, mãe.
Eu falei sem pensar, fui um idiota. Eu tô arrependido. Você não falou sem pensar. Você falou o que pensa quando acha que ninguém tá ouvindo. Isso é o mais sincero que alguém pode ser. A voz dele falhou. A senhora tá brava comigo? Fechei os olhos. Não era mais raiva o que eu sentia. Era um tipo de luto. Um adeus silencioso ao filho que eu imaginava que ele era. Não tô brava. Tô triste. É diferente. Do outro lado, ele ficou mudo. Parecia engolir seco. Eu queria consertar, mãe. Queria fazer alguma coisa. Respirei fundo e fui honesta. Gustavo, tem coisas que não se consertam, mas se aprendem. Você não precisa me provar nada agora. Só precisa sentir o que eu senti e decidir o que vai fazer com isso. Ele chorou. Não um choro escandaloso, mas aquele choro abafado de homem que não aprendeu a chorar na frente da mãe. E ali, pela primeira vez em anos, ele estava nu diante de mim. Sem desculpas, sem pose, só ele. E eu ouvi tudo, não com os ouvidos, mas com o coração, porque naquele momento eu sabia que mesmo que ele tivesse mudado, eu já tinha mudado também. Naquela noite, depois da ligação com Gustavo, não chorei. Também não sorri. Fiquei sentada na minha poltrona azul. Aquela que meu Joaquim comprou quando a gente fez 30 anos de casados, e só respirei. Um silêncio tão profundo que dava para ouvir os ponteiros do relógio da parede tic-tacando como se fossem batidas de um coração cansado, mas firme. Peguei o álbum de fotos antigo, aquele que fica guardado na caixa de sapato lá no fundo do armário. Fazia anos que não abria. As páginas já estavam amareladas e as fotos um pouco desbotadas. Mas ali estava ela, eu, aos 22 anos, com um vestido florido, segurando Gustavo bebê no colo. Meus olhos brilhavam. Era a Zenaide que ainda acreditava que amor de filho era espelho do amor de mãe. Que bastava amar muito para ser amada de volta. Virei a página e vi outra. Eu na cozinha, com farinha até no cabelo, fazendo pão de queijo para os meninos. Outra com a roupa suada da enxada, no quintal, plantando couve e esperança. Eu sorri por dentro, porque ali, naquele silêncio, reencontrei uma mulher que eu mesma tinha esquecido de cuidar. Sempre fui forte, sempre fui inteira, mas passei a vida toda sendo só a mãe. O apoio, a base, o colo. E de pouco em pouco fui desaparecendo dentro dos outros. Aquela noite me ensinou uma coisa. Eu não precisava que ninguém me pedisse desculpa para me curar. A ferida que o Gustavo abriu com aquela ligação não era só dele. Era antiga. Era a soma de cada vez que eu fui interrompida, ignorada, deixada de lado. Era o cansaço de quem deu tudo e percebeu tarde demais que ninguém pensou em retribuir. Mas naquela cadeira azul, olhando minha própria história em fotos, eu entendi. Eu nunca fui fraca. Só fui silenciosa demais. E agora, meu silêncio estava voltando em forma de força. Não vingança, não mágoa, mas força. Porque se eu aguentei tudo o que aguentei em silêncio, imagine o que posso fazer agora que aprendi a falar. Depois daquela noite em que revirei o álbum e reencontrei a mulher que fui um dia, decidi que estava na hora de fazer algo. Não para me vingar, nem para ensinar a lição, mas para deixar claro que agora
quem dita o ritmo sou eu. No sábado seguinte, mandei uma mensagem simples no grupo da família. Domingo, almoço aqui em casa. Quero todos presentes. Foi a primeira vez que escrevi sem emojis, sem aquele beijinhos da vovó no final. Márcia respondeu primeiro com um coração. O Gustavo demorou, mas confirmou. Os outros, como sempre, vieram no embalo. Não sabiam que não era só comida que eu ia servir naquela mesa. Era consciência. Acordei cedo no domingo. Fiz arroz com açafrão, frango assado, farofa com banana, tudo como gostavam quando eram pequenos. Mas dessa vez, sem pressa, sem ansiedade de agradar. Vesti meu vestido verde, penteei o cabelo e coloquei o batom vinho que guardei para ocasiões importantes. E aquela era. Eles chegaram um a um, trazendo refrigerante, risos forçados e celulares nas mãos. Gustavo me deu um beijo no rosto e disse: "Tá linda hoje, mãe." E eu apenas respondi: "Eu sei." Sentaram-se à mesa. Eu servi cada um com cuidado, como sempre fiz. Mas antes de começarem a comer, peguei uma pasta preta e coloquei no centro da mesa. Silêncio. "Isso aqui", eu disse, "é um rascunho do meu Novo Testamento. Ainda não assinei, mas estou quase." As garfadas pararam no ar. Gustavo engoliu seco. Márcia me olhou com olhos arregalados. "Mãe, por quê?" "Porque só agora entendi o que significa amor de verdade. E não pretendo deixar meu nome, minha casa ou minha história nas mãos de quem só me visita por obrigação." O silêncio ficou pesado como pedra. Eu continuei. "Essa pasta não é uma ameaça. É um espelho. E quem se olhar nela vai decidir o que merece." Gustavo tentou brincar. "Ah, mãe, a senhora sabe que a gente ama." "Você não precisa me dizer, Gustavo. Precisa me mostrar. Mas não com visitas programadas ou chamadas rápidas. Com cuidado, com presença, com verdade." Ele baixou os olhos. Márcia, nervosa, passou a mão no cabelo. Os netos estavam quietos como nunca vi. Eu já vivi demais para ter medo de ficar sozinha. Mas agora, vivo o suficiente para escolher quem vai me acompanhar até o fim. E quem só vai me ver de longe. Levantei da mesa, fui até o fogão, desliguei o forno. "Sirvam-se. A comida está quente. E eu também." E deixei a sala, com os passos lentos de uma senhora e a firmeza de quem acabou de virar a página da própria história. Naquele domingo, eles comeram com garfo, mas engoliram com culpa. Na segunda-feira de manhã, acordei com o som dos passarinhos na janela e o cheiro do café que eu mesma preparei, como sempre. Mas o mundo lá fora parecia diferente, um pouco mais inquieto, como se tivessem sentido que eu tinha mudado de lugar dentro da minha própria vida. E tinham razão, porque naquele domingo eu não só servi almoço, eu servi uma nova versão de mim. E agora eles não sabiam mais como me tratar. O primeiro a mandar mensagem foi o Gustavo. "Mãe, posso passar aí hoje à tarde?" Respondi com calma. "Hoje não posso, tenho um compromisso." Era verdade. Tinha marcado com a dona Ruth, minha vizinha, de ir à feira. E esse era meu novo compromisso, viver para mim, nem que fosse só por 1 hora entre as barracas. Depois veio a Márcia, dizendo que queria conversar. E depois a Renata, mulher do Gustavo, perguntando se estava tudo bem mesmo ou se era drama. Ah, se ela soubesse o quanto já minimizei minha dor para não incomodar os outros.
Passei o dia como se nada tivesse acontecido. Varri o quintal, lavei os panos de prato, sentei no banco da varanda com um livro que nem consegui ler, mas fiquei ali, presente, respirando. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava inteira, que eu não devia nada a ninguém. E isso, para uma mulher da minha idade, é quase uma revolução. No fim da tarde, tocou o interfone. Era ele, Gustavo. Desci, mas não o chamei para entrar. Abri o portão e fiquei ali, do lado de fora. Ele tentou sorrir. Vim trazer umas coisas que a senhora gosta. Goiabada, bolachinha de nata, aquele café especial. Agradeci, mas não toquei em nada. Obrigada, meu filho. Mas hoje eu não estou precisando de presente. Estou precisando de presença, da verdadeira. Ele ficou mudo. Os olhos dele já não tinham mais aquela segurança de sempre. Estavam miúdos, cheios de dúvidas. A senhora vai mesmo mudar o testamento? Eu respirei fundo. Meu testamento não é só sobre bens, Gustavo. É sobre quem vai carregar meu nome com respeito. E isso só o tempo vai mostrar. Ele estendeu a sacola. Eu peguei. Dessa vez eu vou aceitar, mas da próxima, traga só o que não cabe na mão. O seu tempo. E o seu arrependimento se ele for verdadeiro. Ele assentiu e foi embora, mais devagar do que veio. E eu entrei de volta, fechei o portão e me sentei na cadeira da varanda. Porque agora eu não espero mais que meus filhos me vejam como eu fui. Espero apenas que tenham coragem de me enxergar como eu sou. Não é o testamento que decide quem herda a casa. É a memória que essa casa guarda de quem soube ficar. O tempo passou devagar depois daquele domingo. Os dias ficaram mais silenciosos, mas pela primeira vez o silêncio não doía. Era um silêncio meu, um silêncio escolhido. Comecei a viver como queria e não como esperavam que eu vivesse. Passei a cuidar da horta com mais calma, retomei minha caderneta de receitas, escrevi cartas que talvez ninguém leia, mas que me deixavam mais leve. As visitas diminuíram, as ligações também. Márcia se afastou, talvez por vergonha. Gustavo tentava aqui e ali me agradar. Mandava flores, mensagens prontas, bom dia, mãe, como quem assina ponto numa empresa. Mas eu sabia, não era arrependimento, era medo de perder o que achava garantido. Só que alguém continuou vindo, sem aviso, sem obrigação. Numa quinta-feira chuvosa, a campainha tocou. Era a Isabela, minha neta, filha do Gustavo, 15 anos, mochila nas costas, cabelo preso e os olhos que carregam o mesmo brilho que os meus tinham quando eu era menina. Posso entrar, vó? Claro, minha flor, aqui é sua casa. Ela veio e ficou. Me ajudou a dobrar roupa, cortou batata para o almoço, lavou a louça sem que eu pedisse. Depois, sentou na varanda comigo, com as pernas cruzadas, e começou a perguntar da minha infância, das coisas antigas, das dores, das alegrias. Ninguém nunca te perguntou isso? Eu disse, surpresa. Não, e eu quero saber. Quero lembrar de tudo que a senhora é, antes que o mundo esqueça. Naquele momento, entendi tudo. O verdadeiro herdeiro do que somos não é quem carrega o nosso sobrenome no RG, é quem carrega nosso nome na alma. Ela voltou toda semana desde então. Me gravou contando histórias, escreveu meu nome na agenda como Vó Zenaide com um coração e me trouxe um presente simples, uma xícara com a frase: Você é o começo da minha história. Não chorei,
mas meu coração sim. Voltei a falar com Henrique, o advogado. Fiz questão de ajustar tudo, cada vírgula. Metade do que é meu agora está destinado a instituições que cuidam de idosos esquecidos. E a outra metade está guardada. Vai para quem estiver ao meu lado quando eu já não puder mais dizer meu nome em voz alta. Quando minha voz não for ouvida, mas minha presença for sentida. Não avisei ninguém. Não publiquei no grupo da família. Porque quem merece saber, já sabe. E no final, não é sobre dinheiro, é sobre valor. O valor que eu dei, o valor que me negaram e o valor que um dia alguém finalmente me devolveu. Meu legado não são paredes nem contas no banco. É a memória que eu deixo viva em quem não precisou herdar nada para me amar de verdade. A vida me ensinou que nem sempre o amor que a gente dá volta. Às vezes, ele vai, e vai para longe. Mas isso não quer dizer que ele se perdeu. Quer dizer que ele cumpriu sua missão. Eu dei o meu amor. E se ele foi mal interpretado, esquecido ou maltratado, não é mais problema meu. Porque eu sigo inteira. Porque eu finalmente aprendi que mereço muito mais do que ser lembrada nos dias úteis do remorso. Eu sou mãe, mas também sou mulher. Sou história, sou raiz. E minha história não termina com um testamento. Termina com escolha. A minha. E a quem couber, o merecimento. E se algum dia me chamarem de ingrata por ter amado mais quem não era de sangue, que saibam, foi o sangue que se afastou. E foi o amor que ficou.